boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, o programa de formação docente da UFC, pelas ondas da Rádio Universitária FM. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, em parceria com a Rádio 107,9, a nossa querida Universitária FM. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso. Bom, gente, em 2009, sob uma casa de farinha, em uma pequena comunidade rural da cidade de Pentecostes, um grupo de estudantes secundaristas começou a se reunir em torno do sonho de ingressar na universidade. Nascia a proposta da aprendizagem cooperativa, uma metodologia de ensino criada pelo professor Manuel de Andrade. Passados 10 anos, a aprendizagem cooperativa ajudou a realizar, por só uma correção, é 1994, na verdade, em 1994, sobre uma casa de farinha em uma pequena comunidade rural de Pentecostes, nascia a proposta da aprendizagem cooperativa. O objetivo era apoiar a realização do sonho de ingressar na universidade. Passados 10 anos, a aprendizagem cooperativa ajudou a realizar o sonho da educação superior para centenas de jovens, adentrou a nossa Universidade Federal e hoje ajuda a milhares de estudantes não apenas a ingressar, mas também a melhorar a aprendizagem, ampliando a taxa de conclusão dos cursos, ok? A aprendizagem cooperativa nasceu numa zona rural e foi incorporada pela UFC e passou a se chamar PASSE, Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis. E da Universidade, a aprendizagem cooperativa expandiu-se para dezenas de escolas da rede pública estadual de educação. Mas isso é um tema para um outro Casa Aberta. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a aprendizagem cooperativa na UFC, na nossa universidade, através do PASSE. No Casa Aberta de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso, as ações e perspectivas do PASSE, o Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis para o ano de 2019. É com muito prazer que recebemos em nosso programa o coordenador do PASSE, o professor Hermani Vieira. O professor Hermani Vieira é doutorando em Educação pela Universidade Federal, é mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, tem graduação em Teologia e em Pedagogia, né? Já foi técnico administrativo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje é o secretário executivo e vice-presidente e já foi também vice-presidente da ONG Desafio Jovem do Ceará. Diretor do Programa de Aprendizagem e hoje o Hermani é diretor do Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis. Boa tarde, professor Hermani. Eu sei que eu acho que eu errei algumas coisinhas aqui nessa introdução. Você já me corrige agora. Boa tarde, Ismael. É uma alegria a gente poder voltar aqui a esse programa e compartilhar um pouquinho, né, o que é que o PASSE tem feito. Eu acho que, em linhas gerais, está tudo certo o que você falou. Que bom. O PRESSE começou lá em 94, né? Lá na zona rural do Cipó, do Pentecoste e tal. E aí, em 2009, o professor Custódio, na época o André Jales também, ouvindo o Andrade numa palestra, eles resolveram começar o PASSE aqui dentro, que foi trazer a experiência do PRESSE, né? Hoje, as duas, vamos chamar assim, de instituições, existem. O PRESSE está mais voltado para trabalhar com os estudantes de ensino médio, né, de ensino fundamental. Continua ainda com as escolas de popular cooperativa lá no interior, né? E o PASSE, então, está voltado mais para os acadêmicos dentro da universidade. O PRESSE e o PASSE trabalham com universitários. Só que o PRESSE vai para as escolas e o PASSE fica na universidade. Oh, que coisa boa. Também aqui com a gente hoje, a gente tem o prazer de receber aqui finalmente decidiu vir aqui ao Casa Aberta, né? Nosso amigo Juan de Dios, popular Juanito. Juanito. Bustamante, viu? Bustamante, bacana. Seja muito bem-vindo, Juan. Professor, o prazer é meu, né? Estar aqui com você, esse programa maravilhoso aqui da Casa Aberta. E estar aqui com a Hermani, com essa turma, com os alunos. Opa. E a aprendizagem cooperativa é uma coisa que empolga a gente, né? A gente que trabalha com esses alunos, com esse protagonismo, com essa vivência das histórias de vida, com esses meninos que fazem, a gente chama até que eles, o PASSE é gente que faz junto.
Então a gente criar essa mentalidade de que você cooperar é mais fácil do que você competir. Parece que não é, mas eu acho que é mais fácil. Porque a gente vive melhor cooperando. Se o mundo fosse mais cooperativo, nós estaríamos melhor, né? Que coisa boa, que coisa boa. Você quer apresentar os meninos aqui? Pronto. Nós temos aqui 3 estudantes. O Armani quer apresentar. É, melhor. Ok, a gente tem lá na ponta esquerda, jogando de meia esquerda, o Manel, né? Olá, pessoal. Primeiro eu queria agradecer ao professor Ismael por ter dado essa oportunidade de a gente mostrar o passe no ambiente universitário, para sempre expandir e divulgar o nosso programa. A gente tem aqui a Bia também. Olá, boa tarde. E ali atrás, escondida, a Thaís. Vem falar oi aqui, Thaís. Oi, gente. Ok. Que bacana. Eu fico muito contente quando o CASA recebe os estudantes. E aqui, mais ainda hoje, fico mais feliz porque sei que são protagonistas, têm uma atuação importantíssima no passe, não é? Assim, essa alegria, esse protagonismo aí que o Juan nos citou. Bom, Armani, vamos fundamentar um pouquinho. A gente falou um pouquinho da história da aprendizagem cooperativa. O Juan já tocou aqui no aspecto de não competição, mas da cooperação. O que mais que a gente podia falar assim, da fundamentação, qual é a filosofia, né, que dá sustentação a uma ação tão rica, tão complexa, tão interessante como da aprendizagem cooperativa? É interessante que a questão da cooperação, dizem até lá dos nossos antepassados, Neandertais e Homo sapiens, que Vamos longe, hein, professor? Eu vi isso num livro, na verdade a minha esposa Marta estava lendo e a gente compartilhou um pouquinho sobre isso, que os Neandertais, eles eram muito competitivos e acabaram. Os Homo sapiens, eles eram mais cooperativos, eles deixavam comida para onde iam voltar e tudo mais, e foram então sobrevivendo, e aqui estamos nós, né? Mas ao longo da história, a gente teve várias situações pontuais, assim, de tentativa de criar uma metodologia. Lancaster, por exemplo, no século XVII, XVIII, na Inglaterra, ele criou o ensino mútuo, que eles não tinham dinheiro, era uma instituição pobre, então eles começaram a usar os próprios alunos, os que sabiam mais ensinavam os que sabiam menos e tal, e isso expandiu para as colônias inglesas e tal, e isso foi crescendo, progredindo, né? Quando o Prece começou em 94, o Andrade se firmava, o professor Manuel Andrade, ele se firmava muito na ideia da solidariedade. E juntos ali, eles compartilhavam a história de vida, as necessidades, as lutas, a falta de apoio da família e tal. E isso daí foi crescendo. Vieram os primeiros resultados e tudo mais. Depois, ele descobriu que existia a metodologia fundamentada, que foi criada, foi desenvolvida pelos irmãos Johnson, 2 norte-americanos, 2 irmãos, David e Roger. E eles então estruturaram a aprendizagem cooperativa a partir de outros estudos. E um fundamental é a interação, a interdependência social, que ele viu, basicamente nós temos 3 tipos. A interdependência negativa, que é a competição, nós vamos tentar chegar lá, e se for preciso eu vou passar por cima de você, porque eu quero chegar lá. A neutra, que é o individualismo, tanto faz se você vai ou não vai, eu quero ir. E a positiva, que é a cooperação. Ou nós vamos juntos ou nós não vamos. Ou a gente vai junto ou a gente afunda junto, né? E a partir daí, ele criou, então, 5 pilares. A interdependência positiva, que é essa ideia, vamos juntos, né? A gente pensa numa meta coletiva. Eu sempre uso esse exemplo. Numa classe, tem 40 alunos. Quantos podem passar? 40. Por que alguém tem que ficar para trás? Por que a gente não se ajuda para passar? Para todos serem aprovados. Então isso gera uma meta coletiva. Queremos todos serem aprovados. Então para isso, você sabe mais cálculo, eu sei mais escrita. Vamos fazer um bom trabalho juntos. A gente vai cooperar, você vai contribuir com a sua parte de cálculo e eu com a escrita, né? Essa interdependência positiva gera uma responsabilidade individual, que é um segundo pilar. Ou seja, eu tenho que contribuir para que a coisa funcione. É a minha parte.
para isso eu preciso também de habilidades sociais. Aprender a respeitar o outro, discutir ideias e não pessoas, tentar entender realmente o que a pessoa está falando, por que ela está falando assim, qual é o histórico dela. Aí gera empatia, você conhecer um pouco da vida do outro e tudo mais. A gente trabalha junto e não se conhece, né? É verdade. E o passe proporciona muito essa ideia de você conhecer o outro. E aí criar laços, né? Um quarto pilar é a ideia da interação promotora. De eu reconhecer o seu sucesso, o seu esforço, o dia que a coisa não dá certo, eu entender que você não é um irresponsável, mas naquele dia você não estava bem, aconteceu um problema, tudo mais. E o quinto pilar é a ideia de que tudo que a gente faz, a gente avalia. Autoavaliação, avaliação do grupo, que a gente chama de processamento de grupo. Então, a fundamentação teórica, e aí nós, brasileiros, estamos muito longe do que os americanos estão fazendo, do que a Europa está fazendo no uso da metodologia na escola. Tanto na universidade, como no ensino médio e tudo mais, né? Eu escrevi um artigo para participar de um congresso em Portugal, e nesse artigo eu fundamentei um pouquinho sobre a aprendizagem cooperativa aqui, e a revisora me mandou um comentário assim: apesar de que a aprendizagem cooperativa já é alguma coisa muito batida, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais o seu contexto, né? Aí eu respondi para ela, é batida na Europa, porque aqui no Brasil quase ninguém usa, né? É verdade. Não... E os Johnsons desenvolveram isso desde a década de 70. Aqui no Brasil, quase não existe ninguém que use a aprendizagem cooperativa como metodologia, né? Israel usa, Espanha tem demais, Portugal tem demais, Finlândia usa, Estados Unidos, muitos lugares usam aprendizagem cooperativa. Eu tenho um monte de artigos nesse meu doutorado, no Japão, na Tailândia, na Rússia, Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia. Em todo canto a gente vê aprendizagem cooperativa, menos no Brasil. Então, a fundamentação é muito sólida. E isso gera nos estudantes, e aí eu gostaria muito que eles falassem um pouquinho. Vamos falar, vamos ouvi-los. Queria que o Manel contasse a experiência dele, que hoje ele é do apoio técnico, é alguém que está ajudando no gerenciamento do programa, né? A experiência pessoal dele com o programa, com a aprendizagem cooperativa. Mas só um minutinho antes, Manel, me chamou muita atenção essa sua fala, dizer que só no Brasil, só a UFC está usando essa aprendizagem cooperativa. E o que é característico nosso em relação a esses outros países? Olha, assim, o programa PASSE, nós não sabemos da existência em outro lugar no Brasil, certo? Porque ele é uma adaptação do PRESSE, né? Usando esses 5 pilares. Mas a partir do PASSE foi criado na Unimate, no Mato Grosso, o FOCA, que é um programa baseado no nosso, que eles implantaram lá, né? Existe uma tentativa também, parece que no Rio, de se fazer isso. O Cariri, que estava com a gente antes da separação, hoje está voltando a aplicar o PASSE lá. Eu tenho conversado com o professor Marcelo sobre isso, e eles vão voltar a utilizar o PASSE lá. Então, a gente não sabe da existência. Eu sei de algumas escolas particulares no Brasil que adotaram a aprendizagem cooperativa, mas assim, é muito pouca coisa. Ok. Vamos lá, então, Manuel, vamos... Minha experiência no PASSE, eu entrei no PASSE em 2016, que foi quando eu mudei de curso. Eu fazia um curso anteriormente e em 2016 eu decidi mudar de curso para engenharia química. E como eu já tinha feito um curso anteriormente, eu ia entrar, pode-se dizer, largado na engenharia química, sem conhecer as pessoas, sem conhecer... Então, gravei aqui o largado, depois você vai falar. Sem conhecer as pessoas do meu ano que eu iria frequentar, porque eu iria entrar num ano mais avançado. Então eu decidi entrar no PASSE, eu já tinha amigos que faziam parte, eles falavam muito bem. Inclusive, um dessas minhas amigas, ela me mostrou o PASSE, quando ela estava fazendo um artigo dela, ela me mostrou, pediu a minha opinião sobre o que ela estava fazendo, e eu achei muito interessante. Então eu decidi entrar no PASSE e tentar. Aí, a seleção do PASSE na engenharia química foi a minha primeira experiência na engenharia química. E foi muito bom pra mim, porque como eu falei, eu não conhecia ninguém, eu ia fazer cadeiras com pessoas que eu não conhecia, que não era o pessoal que entrou comigo, e foi muito bom, porque desde a seleção do PASSE eu comecei a fazer amigos, e tem amigos da seleção do PASSE que eu trago até hoje no curso de engenharia química. Além disso, o PASSE
o primeiro ano a gente articula uma célula e nós vamos ser responsáveis para que aquela célula dê certo. O PASSE dá todo o apoio e a gente trabalha em cima disso. A gente tenta montar uma célula de estudos com a aprendizagem cooperativa. E a célula, pelo menos, me ajudou muito. Minha célula foi de termodinâmica, que é uma matéria muito difícil no curso de engenharia química, e eu decidi me juntar, decidi abrir minha cabeça e ver que os outros cursos também tinham engenharia química. Então, por que não convidar pessoas de outro curso? Então, eu convidei algumas pessoas da engenharia ambiental, engenharia de petróleo, e nossa célula foi sobre termodinâmica, só que envolvendo várias abordagens. A gente tinha a visão de uma pessoa que estava fazendo engenharia ambiental sobre a termodinâmica, eu que estava fazendo engenharia química, gente que faz engenharia de petróleo, e foi muito enriquecedor. Tanto no quesito conteudista, porque nós fomos aprovados, nós tivemos êxito juntos, quanto no quesito de amizades, porque a gente fez uma amizade muito bonita que eu trago até hoje também. Isso foi meu ano como articulador. Depois no PASSE, quando você passa um ano, você vira veterano, você vira membro de comissão e você escolhe uma comissão para você fazer parte e desenvolver um trabalho que é para ajudar os articuladores. E eu quis, porque as atividades do PASSE são divididas, acho que a Hermani vai falar depois como é dividida, e a atividade que mais me chamou a interesse foi a formação, que é onde a gente aprende sobre os pilares, é onde a gente aprende a escrever um artigo, porque tem que apresentar nos encontros universitários, é onde a gente tem mais contato com a aprendizagem cooperativa em si. E eu me apaixonei por aquilo, eu queria muito poder proporcionar essa experiência para outras pessoas, a experiência que eu tive para outras pessoas. E por isso, em 2017, eu fui membro da formação, e foi um ano muito bom, porque o PASSE, ele prega muito a autonomia dos estudantes, realmente, porque a gente que monta as oficinas, a gente que decide o que a gente vai fazer, como a gente vai passar aquilo para os articuladores, isso foi muito legal, porque realmente deixa na gente um sentimento de dono. Eu acho que as meninas podem concordar comigo, que quando a gente entra no PASSE, a gente começa a sentir muito dono do PASSE e quer que tudo dê certo para que seja a melhor experiência, tanto para a gente quanto para as outras pessoas. E pronto, esse é o meu 4º ano de PASSE que eu estou começando, e ano passado eu continuei na comissão de formação, só que no meio do ano o Hermani me convidou para eu fazer parte da comissão de apoio técnico, que é a comissão que tem mais contato com a coordenação, a gente ajuda o Hermani no que ele precisa. A gente gosta muito de falar que o Hermani joga a ideia e a gente executa, a gente dá um jeito. E nós acompanhamos cada comissão para ver como cada comissão está se comportando dentro do programa, o que a gente pode melhorar ou não. É quase como se fosse uma comissão de qualidade dentro do programa. Legal. Thaís, conta aí sua história com o PASSE. Ai, gente, minha história... Na real, a minha história começou com outra bolsa. Chega mais pertinho um pouquinho no microfone. Tá bom. Que eu sou baixinha. Então, a minha história começou em outra bolsa. Eu vim de outra bolsa para o PASSE. E era uma bolsa que eu era de iniciação científica. Eu trabalhava no laboratório, só que eu percebia que era algo muito individualista e competitivo. E foi desde que eu entrei na universidade, eu já estava dentro desse laboratório. E aí, quando eu saí, eu fiquei meio perdida, porque eu não me sentia acolhida pela faculdade, achando que todos os espaços seriam daquele jeito. E então, um amigo meu, que era da Química, e depois passou para Engenharia de Teleinfo, que hoje ele é bolsista do PASSE, é o Luiz, ele me convidou, falou muito bem sobre o programa. Então, eu acabei ficando interessada e fui. E no momento que eu tentei a seleção do PASSE, eu achava que, sei lá, eu não conseguia mais me ver dentro da universidade. E aí o PASSE meio que me agregou tantas coisas já na seleção que eu queria aprender cada vez mais e ver aquela universidade que o PASSE tanto falava. Depois que eu entrei como articuladora, eu fiz minha célula. E aí eu vi que não era só eu, que outras pessoas tinham esse mesmo problema de individualismo e competitividade.
Inclusive, a minha célula tinha muitas pessoas que eram de Química da US, que vieram aqui para o UFC e eles não se sentiam acolhidos também. E nessa troca, sempre, eu percebi o quanto o passe era importante, principalmente nos pilares, e o quanto a universidade tinha esses pilares agregados, e quanto o passe mostrava cada vez mais e cada vez melhor esse aprendizado dessa metodologia da aprendizagem cooperativa. E agora, no segundo ano, né, que eu fui veterana, eu participei da comissão de comunicação e marketing, porque nada melhor, né, do que você compartilhar aquilo que você tanto gostou para o mundo. Então, a comunicação ela faz esse papel, né, de compartilhar dos articuladores para a coordenação e vice-versa, e do programa, mostrar a cara do programa para outras universidades. O Hermani vai falar, né, um pouco que a gente às vezes vai para outros eventos, somos convidados por outras universidades, e inclusive vários professores vêm falar com a gente nas redes sociais, o que é muito incrível, porque a gente percebe o quanto as pessoas estão abertas para querer conhecer o passe. Enfim, eu acho que essa é a minha história com o passe. Então, vamos apresentar o passe para os professores, né, e para os estudantes. A Bia, agora depois eu vou... Então, eu sou estudante da gastronomia, né? O meu curso está inserido dentro do Instituto de Cultura e Arte. Eu conheci o passe através de uma amiga também do curso, em que ela formou uma célula de estudos na época e meio que apresentou para o curso em si o que era o passe, que era até então desconhecido. E a partir dessa célula eu comecei a me interessar bastante sobre a metodologia, né, de aprendizagem cooperativa e resolvi tentar a seleção. Daí, no meu primeiro ano de bolsista do passe, eu também fiz uma célula de estudo, assim como os meninos. A minha célula foi sobre gestão de eventos. E, para mim, assim, foi uma das grandes realizações que eu fiz dentro da própria graduação. Por quê? Foi uma célula que tanto me permitiu conhecer pessoas novas que se agregaram e conseguiram estudar a aprendizagem cooperativa junto comigo, quanto ela realizou no fim do ano um produto, que foi a primeira feira de alunos autônomos da universidade, que ela foi idealizada por mim e pelos membros de célula, né? Ela ocorreu dentro dos encontros universitários do ano de 2017. E, assim, até hoje ela continua ocorrendo em cada um dos encontros. Então, meio que deixou um mini legado dentro dos encontros a partir do passe, né? E eu sou muito grata ao programa por conta disso. Aí, depois disso, no segundo ano como bolsista, eu escolhi também a Comissão de Comunicação e Marketing, assim como a Thaís, né? E, assim, é apaixonante o trabalho que a comunicação faz, por conta de tudo que ela já falou. Mas esse ano eu resolvi mudar de comissão para ficar um pouquinho mais próxima dos articuladores, porque o Hermani vai explicar que o programa divide as comissões em comissões de apoio ao programa e comissão de apoio ao articulador. E esse ano eu sou parte da Comissão de História de Vida, que também é conhecido como um sexto pilar informal do passe, né? Que só o passe ele tem essa diferença entre os programas, acredito eu, que aplicam a aprendizagem cooperativa, que é esse enfoque muito grande na Comissão de História de Vida, por conta da grande importância à construção do sentimento de pertencimento que ela possui dentro do programa. Ok. Meu amigo Juan Bustamante, colega de Gene Gomes. Eita, pai. Outro dia a gente estava lembrando daquele período da escola, né? Tempo bom. Assim, com tempo bom, assim, com a escola pública e uma escola que a gente fez parte, né? Que é uma escola como Gene Gomes que ela deixa saudades, né? E a gente sonhando, né? A gente queria que essa escola tivesse em todas as escolas o que ela tinha. A gente está fazendo uma coisa muito bonita. A gente também está fazendo uma escola muito bonita dentro da universidade, dentro da UFC. Né, essa relação aí. Isso. Eu falasse da sua identificação com o passe. Isso, tem a ver. E no passe, eu que sou da área administrativa, servidor técnico, e a gente trabalha com a Hermani já há algum tempo, né, Hermani? Desde quando? 2011? Desde 2011. 2011. Então, eu que fui... E eu peguei a COFAC, só fazendo um pouco... ficando velho. Nós estamos ficando... só eu, né? Só ele. Então a gente pegou a COFAC, é uma coordenadoria de formação e aprendizagem cooperativa, que era dentro da Prograde. E acabou virando a ideia. Hoje ela é a Escola de Inovação Acadêmica, que é uma unidade da UFC. E o PASSE está dentro desse programa, juntamente com outros programas, né? E o PRESSE também, que é um programa que eu digo que o PASSE é o filho do PRESSE, né? A gente poderia dizer um pouco isso, que veio depois, né?
E aí, uma coisa que eu queria destacar do passe, que tem a ver muito comigo e até com a Hermani, essa coisa das habilidades sociais tão importante, desse laço de amizade que a gente acaba criando com os alunos e com o servidor que trabalha né, com a chefia. A gente não fica só aquela coisa formal. Os alunos não, a gente tenta, pode ser que a gente não consiga muitas vezes, né? Mas a gente tenta criar esse laço de amizade entre os colegas da própria ideia. E eu acho bonito isso dos meninos, esse laço que fica, né? O aluno às vezes sai do programa, às vezes depois de 3 anos, mas e alguns dizem pra gente... Não sai, eu tô vendo que eles não saem. E não sai, e não sai. E o programa não... vínculo. Isso, o programa não sai de dentro deles, né? Mas assim, a amizade que fica, os meninos voltam. Os meninos dizem que os amigos deles do curso, às vezes não são nem os amigos do curso, são os amigos do programa, que ficaram, que eles saem saem à noite, né? Ou fica amizade, né? Não precisa entrar em detalhes. Não espalha, Juan. não espalha. Não, eu digo assim, que fica amizade, isso é muito importante. E porque a gente lembra do sentimento de pertencimento. Então, quando você se sente pertencente, é mais fácil de você conviver, até de você não procurar, não abandonar o curso, não abandonar a carreira acadêmica e não abandonar seu sonho, né? De estudar, de ser uma pessoa ética, nesse país que precisamos tanto de ética e de solidariedade. Eu acho que o passe é um pouco isso, ele cutuca isso aí, ó, a gente precisa ser melhor, e para a gente ser melhor, a gente precisa cooperar, né? Trabalhar junto. A comunidade hoje do passe em torno de quantas pessoas aproximadamente? Assim, nós sempre temos uma renovação anual, a gente sempre recebe 100 novos bolsistas. 50 renovam, então a gente sempre tem 150, mais os voluntários, né? Geralmente tem 40, 50. Em 2016, quando o Manuel entrou, nós tivemos 150 bolsistas e nós tivemos 158 voluntários novatos. O passe explodiu de gente naquele ano. A gente tinha, contando com voluntários veteranos e voluntários novatos, passava de 300, né? E hoje a gente tem também no interior, né? A gente está em todos os campos do interior, com grupos também de célula lá, né? De programa. Ok. Só um minutinho, vamos um pouquinho. Eu queria que vocês, só antes de a gente ir para o intervalo, Hermani, me chamou muita atenção esse aspecto que o Juan enfatizou, da subjetividade, das relações. Lembro aqui a expressão do Emanuel falando aqui de que se sentiu largado no curso, né? Da Thaís dizendo, não me senti acolhida na universidade. Sim. Esse aspecto mais subjetivo, mais humano, né? Do passe, que eu queria que você destacasse. Então, Ismael, antes da gente ir para o intervalo. Então, assim, o passe, como a Thaís falou, a gente agrega um sexto pilar, né, que a gente chama de um sexto pilar tupiniquim, que é a história de vida. Então, História de vida. Como é que ele funciona? A gente, por exemplo, na seleção, a gente faz uma oficina, é a primeira vez, depois nós fazemos outras vezes, uma oficina em que a gente tem a oportunidade, num trio, de contar a nossa história em 10 minutos e ouvir a história do outro. Cada um conta para o outro a história, e depois ela é recontada por quem ouviu, para o grupo todo, né? Isso daí faz a gente perceber o quanto o outro também tem uma história. Então a gente se identifica com algumas coisas, fica pensando o que eu faria se eu estivesse no lugar dele naquela situação. Gera empatia, né? E gera empatia. Aí depois, durante o semestre, eles participam de uma situação chamada Roda Viva. A Roda Viva é um grupo de 14 bolsistas, um para cada semana do semestre, que vai contar a sua história de vida. E depois eu vou contar a minha história e você vai escrever um textozinho sobre a minha história lá no site. Então, o que você se identificou, o que é que você destaca da minha história. E eu estou tendo a oportunidade de ler tudo isso daí. Foram mais de 800 relatozinhos que eu li nesse final de ano. São coisas assim impressionantes de como gerou amizade, de como isso ficou, entendeu? Então o passe, ele proporciona muito essa acolhida, porque a gente proporciona a vivência de estar junto. Você tem tempo para estar junto, um tempo de qualidade.
não é de uma imposição, assim, que você tem que cumprir hora, que você tem que cumprir horas. A gente tem 12 horas, que é tudo dividido em coisas para eles fazerem. Mas é muito mais a qualidade do tempo que a gente tem ali. Por exemplo, o Manuel, que era da formação, são 3 horas. Então tem quebra-gelo, tem lanche, tem estudo, tem divisão de grupos. Então eles vão estudar ali e isso gera essa empatia, essa convivência, essa aceitação do outro, essa quebra de paradigma. É gente pensando de todo jeito, né? Eu queria contar rapidamente uma experiência do ano passado, que teve um rapaz que ele era novo na universidade, primeiro ano, e ele teve uma atitude assim, que chocou muito o grupo dele. As palavras dele eram palavras que ofenderam algumas pessoas, né? Então, o grupo, de uma certa forma, assim, ficou dividido. Esse cara tem que sair do passe. Como é que pode uma postura dessa, né? O outro grupo disse assim, não, ele precisa aprender com o passe, né? Então, eles acabaram acolhendo o menino. E ele mudou. Então, no final do ano, a pessoa com quem ele tinha tido problema se tornaram amigos. Estavam bem. E ele conseguiu perceber que o mundo que ele veio era diferente. Então ele precisava quebrar os paradigmas que ele tinha, né? E ele conseguiu, porque ele foi acolhido, né? Então isso é bom. Então, os meninos depois podem até falar nisso. Como é bom se sentir acolhido na universidade, sim, né? Nesse mundo novo, que muitas vezes a gente chega, não é, sem conhecer ninguém, sem saber como é que funciona. Exatamente. Não é? Você vem de uma escola de ensino médio que tudo outra funciona, lógica, é outra lógica, todo mundo te ajuda. Aqui é um mundo, né, difícil. E vamos tornar esse mundo cada vez melhor com a ação do passe. Casa Aberta vai para o intervalo, volta já. Universitária FM. A sintonia da Terra. Saúde e qualidade de vida na Universitária FM. Ouça Novas Dimensões, todo sábado a partir de 11 da manhã. UFC Notícia. O plano de manejo do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio foi lançado pelo Instituto de Ciências do Mar da UFC, Labomar. O plano faz parte do contrato de prestação de consultoria técnica firmado entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, a UFC, e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O parque é a única unidade de conservação marinha do Sistema Estadual de Unidades de Conservação e fica a 18 quilômetros do Porto do Mucuripe. Casa Aberta está de volta, hoje falando sobre o Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis. O nosso querido passe em 2019, o que é que eles vão fazer. E aí aqui eu já preparei aqui no intervalo um desafio, que é uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu queria que vocês apresentassem o passe para um professor da UFC. Tá certo? O que é que, com o seguinte desafio, esse professor está com dificuldade, a disciplina que ele ministra está gerando o que a gente chama de embarreiramento, né? É aquela que pouca aprovação, muita evasão, não é? E está dificultando a progressão acadêmica aí ao longo do curso. Então eu pergunto, o que é que o passe pode fazer pelo professor da UFC? Meninos? Ai, tá. Eu acho que... Ai, sou muito baixinho, socorro. Baixa aí um pouquinho o microfone, Juan. Obrigada, gente. Vocês são muito cooperativos. Sim, eu acho que, pelo menos comigo, eu acho que a minha mudança em relação com os professores, principalmente com a Comissão de História de Vida, que hoje é a da Bia, é incrível. E eu acho que é ver mais o professor como um ser humano, sabe? A gente tinha muito, eu pelo menos, né? Tinha muito distanciamento do que era a ideia do que é ser professor e do que é ser aluno. Que a gente tinha que ter respeito, obviamente eu ainda tenho, claro, isso não mudou. Mas de conversar mais com ele. Quantas oportunidades os nossos professores não podem estar dando pra gente, e esse medo da gente de se aproximar dele, de saber o que é que eles querem passar com a aula, como eles querem passar a metodologia,
isso acaba com a história de vida, com a roda viva do passe. Porque a gente conhece tantas pessoas que percebe que todos nós somos seres humanos, com nossos acertos e com nossos erros. E eu busco mais conversar com o meu professor para saber o que é que está passando com ele, se está num dia difícil, para ele estar sendo meio egoísta com a nossa sala, ou o que ele quer passar com o plano de ensino, o que ele pode ajudar na nossa sala. Eu acho que isso foi uma das coisas que o passe me ensinou e que eu poderia passar para os alunos, entendeu? Dizer, aluno, olha, você indo para o passe, conhecendo a história de vida, a roda viva, você pode ter essa visão diferente do seu professor e acabar quebrando esses preconceitos que a gente tem, né? Verdade. Manuel? O que ela falou é muito interessante, mas também eu vejo que com a aprendizagem cooperativa, os alunos eles se sentem mais detentores do conhecimento e o professor vai ser uma forma de facilitar o conhecimento. E ele incentivar os alunos que não existe o melhor, eu quero que você seja o melhor. Não, ele incentivar os alunos o passe quer mostrar que todos são bons, todos podem ser bons, todos, como a Hermani falou, quantos podem passar numa turma? Todos. Não há necessidade de ficar ninguém para trás. E eu acho que o passe é uma oportunidade muito interessante para os professores entenderem isso. Ok, Bia? Eu acredito que poderia ser aplicado, assim como a gente faz em quase todas as atividades do programa, um dos famosos quebra-gelos, né? Porque ele é um meio de iniciar seria um meio de iniciar a disciplina de uma forma que os alunos se sentissem um pouco mais confortáveis dentro da sala de aula e também geraria um pouco mais do sentimento de integração, de pertencimento à própria sala de aula, né? E, assim, isso é muito comum em todas as atividades que a gente realiza, inclusive nas nossas reuniões gerais, onde nós fazemos quebra-gelos gigantes com todos os bolsistas juntos. E é um momento muito divertido em que você consegue perceber o quanto gera também sorrisos nas pessoas, o que é extremamente importante, que é uma das coisas mais lindas do passe. Quase sempre a gente está sorrindo. E também gera esse entendimento de o quanto a cooperação ela é uma coisa muito simples. Ela pode vir de pequenas coisas. Não precisa ser uma coisa grande, super planejada. São pequenas peculiaridades do nosso dia em que a gente pode estar aplicando ela. E isso, com certeza, ajudaria um professor na sua sala de aula. E o passe, ele ensinaria isso, com certeza. Hermani? Então, cada um deles abordou um aspecto diferente, que eles são agregadores, né? São pontos de vista diferentes. Agora, eu acho também que o professor precisaria conhecer a metodologia, estudar um pouquinho e experimentar. A gente teve uma experiência com o pessoal do IFCE, ali em Guaramiranga, e nós levamos, numa oficina, 5 técnicas de aprendizagem cooperativa, né? Como eles poderiam aplicar essas técnicas na sala deles. E nós fizemos isso usando uma das técnicas, né? Então, existe o Jigsaw, o Learn Together, o Team Game, não sei o que lá, não lembro o nome completo, mas essas técnicas todas, elas são parecidas e vão dando ao aluno essa autonomia de buscar o seu próprio conhecimento, né? Então, nós fizemos essa oficina com eles e no outro dia nós levamos um esboço de como você montar uma aula usando a aprendizagem cooperativa. Eles escolheram uma técnica e cada um fez usando uma outra técnica, que foi uma espécie de marco lógico que a gente faz. Eles fizeram, então, a preparação da aula dele, usando a aprendizagem cooperativa e trocaram ideias entre eles mesmos. Foi extremamente rico, né? Então, eu vejo assim, nós tivemos em 2017 a experiência com o CT, né? Sim. Com a professora... Centro de Tecnologia. Isso, com a professora Áurea, com a Verônica, com a Assis, com o Estevão, né? Que, inclusive, depois dessa experiência, eu faço uma cadeira com o Estevão e ele está implementando a aprendizagem cooperativa dentro da disciplina que ele faz. Tanto que o primeiro dia, a primeira aula, foi uma roda viva para os alunos se apresentarem. Legal. Deixa eu só contar uma experiência do Paulinho. Ele é da Odonto, já deve estar terminando o curso dele, e quando ele foi fazer o segundo ano dele no passe,
A proposta dele era de levar a aprendizagem cooperativa para dentro de uma aula prática da Odonto. Então, eu fui lá, conversei com a professora dele, a Delane, e a gente explicou tudo, como é que funcionaria e tal. E ele, então, implementou. A aula eram 43 alunos, e eles iam estudar anatomia. Então, ele usou algumas técnicas da aprendizagem cooperativa. Então, quando eles foram no primeiro dia de aula, ele falou, pessoal, em vez de a gente se apresentar, vamos falar de uma pessoa que você tem gratidão. Então, ele se apresentava e dizia uma pessoa que ele tinha gratidão na vida, né? Bom, no quarto eles começaram a chorar. Tá muito emocionante. Vocês trabalham muito com emoção, né, professor? Muito, cara. Muito. Tenho percebido isso. Não mais. Entendeu? Então, eu tenho uma meta. Você pode ganhar, eu posso ganhar, todo mundo pode ganhar. Lá no passo, o que é que acontece, Thaís, quando você passa sem a F? Sem a F? Sem a F. Sem a F, né? Sem a F. Média, chocolate, hein? Eu dou um chocolate para quem passar sem a F. Opa, todo mundo pode passar. Todo mundo pode ganhar. O prejuízo é meu? Não. É uma carreira, menino, quando chega esse chocolate. Mas então, vamos ainda pensando aqui no professor da UFC. Como é que ele se aproxima? Como é que ele conhece o passe? Como é que ele pode trazer a experiência, a expertise do passe para suas turmas, para suas disciplinas? Como é? Façam um convite aí. Deixa eu dizer só uma coisa. Como é que faz? Esse ano, o passe está completando 10 anos e a gente está assim, bastante envolvido com a ideia de nos aproximarmos mais dos professores. Porque até agora, essa era uma preocupação minha. O medo de que o professor ache que a gente está interferindo na didática dele. Então, de repente, você está trazendo uma metodologia nova e tudo mais. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é, como ele falou, a célula dele, talvez o professor nem soubesse que tinha, porque eles queriam criar autonomia e protagonismo, entendeu? Então, nós não queríamos que o professor se sentisse invadido com uma metodologia nova, mais trabalho, não sei o que lá, tal. Mas esse ano, como a gente teve a experiência com o CT, né, e com outros professores, então a gente quer estar mais próximo deles para propor algumas coisas, de fazer algumas oficinas. Os alunos deram oficinas para alguns professores do CT, né? E foi uma recepção muito legal, né? Foi um aprendizado muito legal. Como também nós tivemos no IFCE, foram os bolsistas que deram as aulas e as oficinas para os professores, né? E aí a gente percebe o quanto isso é enriquecedor. Então, a gente quer... Assim, eu fico aqui ouvindo vocês e imaginando que também isso seria muito importante, por exemplo, para os coordenadores de curso, né, que conhecem quais são as disciplinas, as áreas, os campos de conhecimento, que há dificuldade em que uma célula poderia ter uma atuação muito positiva, né? Porque esse professor, vocês se referiram, não sabia da existência da célula, mas ele certamente sentiu os resultados, né? O quanto melhorou o desempenho dos alunos lá nessa célula. Então, fica aí a sugestão. Alguém mais quer falar alguma coisa em relação aos professores? Professor, só um parêntese e uma coisa que eu gostaria de falar. A questão a gente mexe com mais de 80 cursos, né? 80 a 90 cursos da Universidade de Alunos. Então, você pode atingir todos os professores através desse grupo de 200 alunos do PASSE, né? E eu acho que o professor tem que quebrar essa barreira de saber que ele e o aluno... Não precisa ter essa barreira entre o professor, né? E ele usar mais, como a Hermani fala, das metodologias, outras metodologias, que não existe só essa, né? Da aprendizagem cooperativa, existem outras que até agregam a gente, e que ele pode usar para quebrar essa barreira, de não ser, né? Não precisa ter essa barreira entre o aluno e o professor. Tentar... Então, faça um convite aí para os professores da UFC. Estamos convidando aí. Chama aí o pessoal para se aproximar, Thaís. Redes sociais, gente. O primeiro momento, viu? Tem que curtir o Instagram e o Facebook do Passe, viu? Pode chegar lá para conversar com a gente. No Instagram é @PasseUFC. Passe com 2C, hein, gente? E no Facebook, Aprendizagem Cooperativa, vocês podem entrar em contato com a gente lá e depois ir lá na sala do boss receber um abraço dele, hein? E aí ele vai falar de tudo que é das oficinas, da metodologia. Quem é o boss? É um tal de Armani, tu conhece? E eu acho que a outra coisa que eu acabei de esquecer, e é isso mesmo. Legal, gente. Agora vamos falar para os alunos. A gente falou sobre os professores, concluímos aqui com um convite a todos eles, assim, certamente extensivo aí aos coordenadores de curso, né? Quem tiver dificuldades, vamos usar o passe. O passe
uma ferramenta poderosa, né, de ter uma capacidade de mobilização, de articulação e que tem uma experiência nessa aprendizagem cooperativa fantástica. Recomendo aí a todos os professores, que sei do grande compromisso dos professores da UFC em melhorar a aprendizagem dos seus alunos. Como exemplo, aponto que vocês aqui já citaram, professora Verônica Castelo Branco, professor Estevão Rolim, quem mais? Professora Ruth, lá da Química. Tanta gente boa dessa universidade. Aldísio. Professores consagrados. Adonai, né? lá da Química respeitadíssimos também. nos seus campos de conhecimento, professores brilhantes, mas que têm a postura permanente de aprendizagem e que estão muito preocupados com a aprendizagem efetiva dos seus alunos. Eu queria destacar também a minha orientadora, que é a professora Isabel Ciara. Por favor, não perca essa oportunidade. Mande um abraço para ela. Exatamente. E fale da importância da professora Isabel. Ali da FACED, ela conheceu a aprendizagem cooperativa, né, com a nossa chegada lá, e outros orientandos dela estão trabalhando nessa linha também. Ela é uma entusiasta também da aprendizagem cooperativa e está sendo uma parceria muito legal com ela de produzir esse trabalho, né? O nosso trabalho fala sobre a contribuição da aprendizagem cooperativa na formação acadêmica e humana dos acadêmicos, né, dos bolsistas. E aí a gente está fazendo uma avaliação mostrando que tudo isso que acontece é muito difícil você quantificar, né, porque é muito subjetivo, mas que existe uma diferença, um resultado acadêmico bem acentuado nos bolsistas que participam do programa, né, que levam a sério as formações, as suas células, que buscam fazer isso acontecer. Então, existe uma diferença significativa, positiva, nisso tudo. Não só acadêmico, mas principalmente no lado humano, né? Aí também, falando de alunos, né, a gente tem um grupo que está querendo divulgar o passe para fora do passe, no sentido de montar células fora do passe. Façam isso agora mesmo, por favor. Thaís, Emanuel... Bia, assim, povo da comunicação, vamos lá. Só explicando um pouquinho, porque eles fazem um projeto para renovação. E teve um grupo que fez um projeto que é exatamente para isso, né? Então, provavelmente eles nem conhecem ainda, os que estão aqui comigo hoje, mas existe um grupo que quer fazer esse trabalho de células. O ano passado, o Lessa fez isso, sim. Né? Uhum. A Natiara também fez isso, né? A Raquel, de uma certa forma, a célula dela também era aberta. E a ideia é de que outras pessoas possam fazer células, não só quem está dentro do passe. Então, a gente vai dar o instrumental para ele poder montar a sua célula usando a aprendizagem cooperativa. Eram células autogerenciáveis, que a gente sempre passa a ideia de que o articulador de célula, ele sempre é o facilitador, que todos os membros têm autonomia para dizer o que é que vai ser o conteúdo daquela célula, o que querem estudar. E esses articuladores, eles fizeram células que seriam autogerenciáveis e que eles passariam o conhecimento e a metodologia da aprendizagem cooperativa, e depois os próprios membros, se quisessem, continuariam fazendo células e outras células, e a aprendizagem cooperativa sendo passada por toda a universidade. A de línguas deram muito, muito certo, que era da Natiara. E hoje em dia vai ser um núcleo, né? Um núcleo de línguas usando a aprendizagem cooperativa. Então, qual é a ideia? Você sabe falar mandarim? Quer vir ensinar? A gente vai dar um instrumental de aprendizagem cooperativa para ensinar mandarim. Mas, falando sério, a gente teve aula de japonês o ano passado, coreano. Né? E coreano, né? Então, uma das meninas, ela não era bolsista nossa, né? A Débora. Mas ela passou 2 anos no Japão e ela tem uma gratidão com a universidade por isso, no Sem Fronteiras. Então, ela quer montar, quer expandir a cultura japonesa e tudo mais. Então, a gente está montando esse núcleo para usar a aprendizagem cooperativa para aprender línguas. Pois é, então conversem aqui pela nossa rádio universitária, falem para os estudantes que estão aí, provavelmente alguns deles também não se sentindo muito bem acolhidos na universidade, se sentindo um pouco estranhos e largados nos seus cursos. Assim, como é que se aproxima da aprendizagem cooperativa, do passe? Falem, convençam, falem das vantagens de fazer parte do passe para os nossos estudantes.
Pronto. A gente tem uma brincadeira no passe que a gente fala que quando você entra no passe, você não almoça mais no RU sozinho. Porque quando você chega lá na fila, você já acha alguém conhecido, já se junta, começa a conversar. E isso é uma da ideia do que é o passe, porque você vai ter contato com várias pessoas de cursos diferentes e várias pessoas de campos diferentes, pessoas que você nunca ia imaginar que você ia conhecer, e vão estar ali, várias delas juntas numa sala, interagindo e tal. E isso é muito interessante, acrescenta tanto para você quanto pessoa, quanto para você como estudante, de ter várias visões possíveis do que é realmente a universidade. Porque, às vezes, a gente pensa muito em eu tenho que me formar, foca nas cadeiras, só as cadeiras, e a gente vira uma pessoa fechada que só olha pra frente. Mas, se a gente perceber, a gente pode olhar pros lados, e do lado tem coisas maravilhosas pra gente ver. Bacana. Eu acho que o pessoal vai ficar meio triste, já passou a seleção, e agora? Como é que eu tenho contato com o passe, né? Bom, a principal coisa são as nossas células. Tem mais de quantas células, mais ou menos, por ano? O ano passado nós tivemos, começamos o ano, acho que com 140 células. Pronto. Então, das 140 células, todas estão lá no site do passe. Olha, outro local para você ir olhar, hein? Site do passe. Como é que é o site do passe? passe.ufc.br. Repetindo. www.passe, com 2 C, hein, gente? .ufc.br. E todas essas células vão estar lá. E, além disso, a gente tem um momento do passe, que é uma das nossas 12 horas, que a gente deixa 2 horas para interação. E essa interação, algumas são abertas ao público, viu? Que é um momento mais lúdico para a gente se conhecer melhor. Então, além da célula, procure lá, porque, pelo amor de Deus, 140 células, não tem uma que você não queira participar, rapaz. Tem uma que dá certinho para você. Exatamente. Está nos ouvindo aí, estudante da UFC. Gente, estamos chegando na reta final do programa. O papo tá ótimo. Tem tanta coisa ainda que eu queria perguntar, saber. Deixa eu só falar um pouquinho Fale, professor, à vontade. Da estrutura do passe que eles comentaram no começo, né? É o seguinte, o passe hoje, ele tem 4 comissões que trabalham diretamente com o articulador. O articulador é o bolsista que entrou. Ele é chamado assim porque ele tem que articular uma célula. Para ele articular bem uma célula, ele faz formação, então tem a comissão de formação, ele participa de um grupo chamado de apoio à célula, que toda semana eles vão conversar sobre a célula dele, o que é que está dando certo, o que é que não está dando, troca de experiências e tudo mais. Ele participa da roda viva e ele participa da interação. Essas 4 comissões trabalham diretamente com eles, com os articuladores. Existem outras 4 que dão apoio ao programa, que é o apoio técnico, que são os bolsistas que vão trabalhar com as comissões e comigo, com o Juan, com o Sérgio, né? O Sérgio que chegou agora há pouco tempo também, que é servidor. A gente tem o apoio interno, que trabalha na parte administrativa, certificado, site, essas coisas todas mais burocráticas. A gente tem a avaliação, que acompanha todo o desenvolvimento do bolsista, e a comunicação, que faz esse link, né, entre os bolsistas, e que agora a gente quer expandir muito para fora, para falar para a universidade, né? E a gente tem o professor Robson, que está ajudando a gente nesse processo. E nós temos um outro grupo chamado de articulador de projeto, que são esses projetos extras que a gente cria lá. Então, na verdade, são 9 grupos que trabalham lá, de veteranos, para ajudar o novato a ter sucesso na sua célula. Legal, bacana. Gente, estamos chegando no finalzinho, mas ainda tem tempo de vocês mandarem abraços, alôs aí, para agradecer alguém que não pode ser esquecido. Já vi que o Juan tem ali uma pesquinha ali, não pode. Vai, Juan, manda a tua mensagem. A gente quer agradecer o passe, né? A figura da professora Tereza Cristina, que é a diretora. Tereza, um abraço. Um abraço, grande professora, grande amiga. E chefa. A diferentona. A diferentona. Ela que é a diretora da IDEA, né? E que tanto sustento dá ao passe, né, e apoio, né, às nossas demandas. E a gente quer agradecer, assim, não podíamos deixar de citá-la, né? Ela que sempre apoiou o passe, não é isso, menino? Com certeza. A Tereza, uma vez ela disse numa reunião geral uma coisa interessante, que quando o Andrade convidou ela para trabalhar no passe, ela disse, mas eu não acredito nos jovens.
E depois de trabalhar com passe, ela disse, eu me converti aos jovens. Então, hoje ela acredita, apoia... Hoje não, já há muito tempo, né? Ela que praticamente criou o começo das formações e tudo mais, né? Então, a Tereza é assim, ela está dentro, ela participa de tudo, ela faz tudo com a gente. Se ela pudesse, ela dedicaria o tempo todo lá para estar junto com a gente. Estou mandando um alô aqui para o professor Manuel Andrade, esperando que a gente faça um programa, vamos fazer um Casa Aberta específico sobre o Prece, muito em breve. Esses dias ele apresentou o memorial dele, né? Fantástico, foi incrível toda a história de vida dele. Vamos ler aqui, vamos fazer uma leitura aqui, vamos transformar um Casa Aberta numa leitura do memorial do professor, vai ficar muito interessante. Gente, legal. Abraço e alôs rapidinho aí, com mais um minuto. Eu queria mandar um abraço para todo mundo do Passe e tal, o pessoal do GIP, e é isso. Beijo para todo mundo. Eu queria agradecer a Pabliana e o Adonai, que eles são lá da Química e eles já utilizam a metodologia da aprendizagem cooperativa, e para a professora Ruth, que é de Química Analítica, que eu também vi ela utilizando. Também. Legal. O Ana dá tempo aí, lembra? Tem tempo, pronto. A gente quer agradecer o pessoal da Ideia, a Lucélia, o Gabriel, os servidores, a Adriana, o Sérgio, Tainá, nossa querida Tainá, as pessoas que estão lá na Ideia fazendo a diferença, né? Bia? Eu queria dar um alô para todos os meus antigos membros de célula que hoje, inclusive, aplicam a aprendizagem cooperativa aonde eles trabalham, que é um orgulho mesmo para mim. E alguns deles, inclusive, dão aula em cursos de gastronomia aplicando a aprendizagem cooperativa. E tudo isso iniciou na minha célula, né? Ok, bacana. Hermaninha, ainda dá tempo de mandar um beijo e um abraço. Um beijo eu vou mandar para minha esposa, tá? Muito bom. E um abraço. Primeiro eu queria agradecer a você por ter convidado a gente, tá? Aqui é de vocês, a casa é sua. A casa é nossa, né? Mas é um momento assim muito importante para a gente. E agradecer essa oportunidade que a gente teve aqui. E eu queria mandar um abraço para todo mundo que participou da seleção, novos e veteranos. É um momento mais difícil para a gente e dramático mesmo, porque a gente sabe que muita gente boa está ficando de fora, que não pôde ser aprovado. Isso daí, para a gente é uma luta. Eu vivo brigando com a Tereza para aumentar as bolsas, mas paramos em 320. Ok, vamos lá, gente. Muito obrigado, Hermani, Juan Bustamante, Emanuel, Thaís, Bia e principalmente a você, ouvinte que está na sintonia da Universitária FM nessa tarde. O Casa Aberta vai ficando por aqui com o maestro Assis Lima ali nos teclados e você na sintonia, que é mais importante. Até a próxima sexta. Fique com um maravilhoso fim de tarde. Tchau! Na Casa Aberta, em permanente construção. Na Casa Aberta, em permanente construção. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.